Muito bom dia, graça e paz. Bom dia, povo de Deus. Estamos começando mais uma live. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Estamos nos achegando. Vou pedir a gentileza aí para as irmãs pegar o link e pôr lá nos grupos. Por gentileza, manda lá no grupo, chama as pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão aqui presentes. Vamos nos achegando. Bom dia, Pablo, paz do Senhor Jesus, obreiro. Bom dia, irmã Jerusa, paz do Senhor Jesus, minha querida. Paz do Senhor Jesus, muito bom dia, a irmã Simone e a irmã Lívia. Estamos nos achegando aqui para mais um tempo de estudo bíblico, de devocional. Estamos na última semana, finalizando o nosso estudo no livro de Gálatas, a carta aos Gálatas. Que precioso esse tempo. Pena que já está acabando, né? Mas aí os irmãos podem aí com o livro se aprofundar mais, esse recurso poderoso aí que Deus nos deu para aprofundar no estudo da palavra. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Que o Espírito Santo neste dia toque a sua vida de forma poderosa. Que o Senhor refrigere a tua alma nesta manhã, nesse dia abençoado. Que o Espírito de Deus renove as tuas forças, renove a tua mente, te dando boas ideias, bons caminhos. Que o Espírito Santo te levante de toda e qualquer cova de depressão, de ansiedade, de culpa, de medo, de tristeza, de desânimo. Que todo desânimo saia da sua vida em nome de Jesus e que você se levante para viver uma nova estação em Cristo. Amém? Essa é a bênção do dia que eu declaro sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós estamos aí 21 dias falando sobre Gálatas e eu quero convidar você a se unir a nós, né, nesse estudo. Se você está chegando agora e vai começar agora, talvez não tenha acompanhado, todo o histórico de lives estão aí no meu canal, né, e também no YouTube, no canal do YouTube da Igreja Cenáculo Saragossa. E vocês podem pegar aí as lives anteriores, podem revisar. Também tem o livro Protocolo Gálatas, que muito abençoado. E hoje nós vamos continuar aqui falando da palavra de Deus. Amém? Vamos começar hoje com Gálatas, o capítulo 4, versículo 1. Os irmãos podem escrever aí nos comentários, Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Aproveitando o gancho aí da Rebeca, Paz, Kátia e Ricardo, parabéns para vocês. Aniversário dos nossos irmãos, glória a Deus, Deus abençoe meus preciosos irmãos, glória a Jesus. Palavra de Deus, hoje nós estamos estudando o 17º dia. Se você tem aí o livro Protocolo Gálatas, é o conteúdo do 17º dia. E está escrito assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é pequeno, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere do servo, ainda que seja herdeiro de tudo. Nós estamos caminhando, buscando maturidade, buscando crescimento. E parte das coisas que vamos viver em Deus está condicionada à nossa maturidade. A maturidade que nós desenvolvemos vai definir o quanto vamos receber de Deus. O que eu olho que tem tantas pessoas que têm promessas de Deus e elas não vivem as promessas, não é porque Deus falhou, não é porque Deus mentiu, né? Deus não engana ninguém. Muitas vezes é a falta de maturidade que impede a pessoa de acessar o mais de Deus. A igreja, a família de Deus, é um lugar onde
todos têm oportunidade para crescer. De que maneira posso crescer? Há diversas formas disso acontecer. Vou deixar algumas aqui. Através dos relacionamentos e comunhão com os irmãos, você pode crescer. Você pode crescer através da leitura da palavra de Deus e o estudo consistente da Bíblia. Você pode crescer através da oração e da vida devocional. Você pode crescer através do santo serviço ao Senhor. Então há muitas formas de você estar crescendo e não estar parado. E Deus está chamando as pessoas, despertando pessoas para o crescimento. Pessoas que não se comprometem com isso, com comunhão, com leitura da palavra, com vida de oração e devocional, que não colocam a mão no arado para fazer a obra de Deus. Essas pessoas, elas não vão desenvolver maturidade espiritual e continuarão infantilizados. E fielmente a igreja, todo domingo você vai à igreja, isso não te torna um crente maduro, automaticamente não. Eu nunca te desencorajaria a não estar na igreja aos domingos, e não é sobre isso que eu estou falando. Você pode ir para a igreja todo domingo, mas ouvir a palavra não é a mesma coisa que praticar a palavra. E eu receio que alguns crentes, apesar da sua capacidade de articular coisas verdadeiras, sobre Deus, não estão progredindo na maturidade cristã. O verdadeiro crescimento do Evangelho depende de um entendimento correto de Deus e se manifesta através dos frutos do Espírito, como está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 24, ali manifesta os frutos do Espírito. E é possível então você estar numa igreja com bons ensinamentos por muitos anos e ainda assim ter o crescimento atrofiado. No entanto, o autor aos Hebreus lamentou que, após vários anos de sólido ensino bíblico, o seu público ali não tivesse progredido muito na vida cristã. Ele escreveu: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, os rudimentos da palavra. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, as quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Está escrito em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 e 14. Então imagine um homem adulto que deveria estar ensinando aos outros, bebendo em um copo de canudinho, e se matriculando na pré-escola. É isso que acontece com muitas pessoas. Elas não estão amadurecendo. Elas estão na igreja há muito tempo, mas continuam raso. E é muito triste encontrar uma pessoa com tantos anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, mas viveu no raso. Não está buscando aprofundar. Ora, o que categoriza um ser humano, uma pessoa, um homem, uma mulher? Se você olhar, esses dias eu falei esse exemplo. Se você olhar para uma planta, o que define ser uma planta? A planta faz fotossíntese. Aí você sabe que é uma planta porque faz fotossíntese. O que é um animal? Um animal Tá travando aí? Irmãos, me fala como que tá aí a transmissão. Tá travando a live? Deixa eu ver aqui como está a minha internet. Está conectada. Me avisa aí, meus irmãos, como que tá aí a live. Tá normal. A Rebeca tá dizendo que tá normal. Para mim também. Simone também tá normal. Amém. Então, o que categoriza, uma planta é você saber. Ela faz fotossíntese, é uma planta. Um animal irracional, o que categoriza? Ele vive pelos seus instintos, tá com fome? Come,
O animal, ele não tem racionalidade. Ele faz as coisas que vem no instinto dele. E o que categoriza o homem, o ser humano, o homem, é seu desejo de crescimento. Ele nunca para de crescer, ele está sempre aprendendo, buscando, ele está desenvolvendo, ele está progredindo. Isso é o que categoriza o ser humano. Ele está sempre em busca de mais. Isso que categoriza a raça humana. Então tem muita gente que parou de crescer, parou de querer buscar. Não tem fome mais para buscar crescimento. Então você precisa começar a se preocupar. Se nos últimos anos você não leu nenhum livro, você não buscou nenhum conhecimento, você não mudou, você não foi transformado, alguma coisa está errada. Precisa de crescer, precisa aprofundar. E nós estamos vendo, graças a Deus, aqui em nossa igreja, em nosso ajuntamento, né, uma nova estação de crescimento. Todos estão sendo revolucionados pela presença de Deus. Todos nós estamos vivendo uma nova estação. Aleluia por isso. Se você crê, se você está sendo revolucionado, escreva aí nos comentários: eu estou vivendo uma revolução, eu estou sendo revolucionado. Tem tanta mudança acontecendo na minha vida, tem tanta coisa nova. Meu Deus, como eu cresci esses últimos meses, como eu amadureci. Isso é para a glória de Deus, né? Glória a Jesus. Então, Paulo disse aos Efésios que Deus, ele dá pastores e mestres para nos edificar na palavra, para que não sejamos mais crianças lançadas de um lado para o outro, pelas ondas e levadas por todo vento de doutrina, pela astúcia humana, por astúcias em esquemas enganosos. Está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Então, espiritualmente falando, foi assim que o autor dos Hebreus descreveu os destinatários das cartas que ele está escrevendo, né? Eles estavam sob o ministério da palavra há muito tempo, mas tragicamente eles continuavam como crianças. O mesmo aconteceu com você. Aqui estão 3 sinais bíblicos de que você pode ser espiritualmente imaturo. Então, não sejamos mais crianças, lançados de um lado para o outro pelas ondas e levadas por todo vento de doutrina, astúcias de esquemas enganosos. Os crentes espiritualmente imaturos são como crianças pequenas no oceano, frequentemente desorientadas por águas de má teologia. Um sinal de ser uma criança espiritual é que toda vez que um novo ensino, uma nova doutrina passa, sua fé é abalada. A cada novo livro, post, né, que você lê, muda de opinião de maneira que o vento sopra. À medida que crescemos nesse evangelho, as ondas e os ventos de doutrinas estranhas não nos derrubam como antes. Cristãos espiritualmente imaturos não são capazes de viver em unidade. Se você tem problema de viver em unidade, então possivelmente, fatalmente, você é um cristão imaturo. Se você tem ou já teve filhos com menos de 7 anos, sabe que há certas frases que se repetem muito, né, entre as crianças. Isso aqui é meu, eu não quero dividir, agora é minha vez, fulano me machucou, e aí tá aquela briga toda. Então são coisas de criança, né? Eu quero, às vezes, né, uma tarde ali com os primos ou com outras crianças, no lugar de ser um momento de brincadeira e de descontração, eles passam boa parte do tempo chorando, mordendo uns aos outros, disputando. Já viu assim um almoço de família com várias crianças, as crianças de um tio com as crianças do outro, estão tudo brincando e de repente vira uma guerra, a Terceira Guerra Mundial lá no churrasco de família por causa das crianças. Então, Paulo disse aos coríntios, né? Irmãos, não poderia dirigir-vos como pessoas espirituais, mas como pessoas comuns, como crianças em Cristo. Eu alimentei vocês com leite, não com alimento sólido, pois vocês não estavam preparados para isso. E o mesmo agora, ainda não estão prontos, pois ainda são da carne. Pois enquanto houver ciúmes
e contenda entre vocês, você não é da carne e se comporta apenas de maneira humana. Um sinal claro de maturidade espiritual, então, é quando há conflito entre nós, entre nossos irmãos e irmãs em Jesus. Pessoas imaturas se ofendem muito fácil. Quando você facilmente é ofendido, facilmente você está chateado, né, escandalizado, com tudo te escandaliza, então isso daí mostra imaturidade espiritual. As crianças, elas precisam aprender a se divertir um com o outro. Isso é verdade para o espiritualmente imaturo. Você precisa aprender a conviver, aprender a estar bem. Quando eles se sentem ofendidos, retaliam, magoam uns aos outros. Mas às vezes, né, se magoam com palavras e cortam o relacionamento, já não quer mais caminhar junto. Pessoas imaturas não conseguem andar junto por muito tempo. Existe um terrível egoísmo que se manifesta no imaturo espiritual. E isso leva a relacionamentos quebrados, isso leva a divisões, né? Se você não pode perdoar os outros e resolver a tensão com a sua família em Cristo, talvez você seja um bebê, né? Espiritualmente falando. Talvez você seja um bebê espiritualmente e está na hora de crescer. Está na hora de você parar de se ofender com tudo. Está na hora de você parar de se entristecer com tudo. Às vezes nem aconteceu uma briga na igreja, mas a pessoa parou de ir só porque não gostou de alguma coisa, não gostou do outro. Então, irmãos, isso aí é infantilidade. E aí isso impede muitas pessoas de viverem coisas grandiosas em Deus, de receber muitas coisas que Deus tem para nós. A herança que Deus tem para nós não pode chegar enquanto você não amadurecer, né? Tem muita gente fazendo campanha para ganhar isso, para ganhar aquilo, campanha para prosperar, campanha para Deus abrir porta. E que tal agora você fazer uma campanha para amadurecer? Faça uma campanha para você ficar mais maduro, para você ficar menos ofendido, sabe? Fala, Deus, eu quero ser casca grossa, eu quero ser pele de rinoceronte. Não quero mais ficar ofendido com nada, não. Passa um bálsamo nos meus olhos, não deixa nem eu ver a ofensa. Se alguém realmente me ofender, que eu nem veja. Se alguém me ferir, eu não quero nem ver. Então, cristãos espiritualmente imaturos, eles também, a terceira característica do espiritualmente imaturo, é que eles são controlados por seus impulsos carnais. Isso aí é algo muito sério. Paulo deixa bem claro, a imaturidade, imaturidade e a carnalidade, elas andam juntas. Essas duas coisas andam juntas. Imaturidade e carnalidade andam juntas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Ao escrever para os Gálatas, ele descreveu as obras da carne como estas: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ataques de raiva, rivalidade, dissensões, divisão na igreja, embriaguez, orgias. Tudo isso são as carnalidades. Então, irmãos, a divisão na igreja, a dissensão está na mesma categoria de orgia, de embriaguez, de feitiçaria, sim, está junto, tudo no mesmo balde, tudo no mesmo balaio, tudo no mesmo cesto. Bom dia, amados do Senhor, bom dia, Irmandade dos Reis, Paz do Senhor Jesus. Então essa lista, ela foi elaborada, né, não para ser exaustiva, mas fornece uma boa ideia do que tipos, né, de coisas que Paulo tinha em mente quando ele falou sobre carnalidade. Como uma criança pequena que não consegue o que quer e se adapta, aos espiritualmente imaturos cedem aos seus impulsos carnais. Espiritualmente impuros cedem aos seus impulsos carnais, em vez de entregá-los a Deus e exercitar o domínio próprio.
Esses impulsos carnais são contrários à nossa nova identidade, como seguidores batizados em Jesus. Os bebês espirituais têm dificuldade de andar no Espírito, o fruto da maturidade cristã, e ainda não estão totalmente formados neles. É claro que todo cristão batizado luta com isso pela duração de suas vidas cristãs. Mas se nos encontrarmos cedendo, né, ou permitindo continuamente ataques de raiva, a comportamentos sensuais, a inveja, é um sinal de que somos, né, imaturos ainda. Somos de carne e osso, claro. Temos as tribulações, as tentações, sim, mas se ainda estamos cedendo, é porque ainda somos imaturos e Deus deseja nos dar maturidade. Como qualquer tipo de crescimento, a maturidade cristã acontece lentamente ao longo do tempo, mas você tem que contribuir com esse crescimento. Como disse o autor dos Hebreus, os maduros são aqueles que têm os seus poderes de discernimento treinado pela prática constante. Treinamento e prática constante são atividades ao longo da vida, e se negligenciarmos, estaremos fadados à eterna infância espiritual. Já viu aquela pessoa na sua família que tem 40 anos e ainda tem o comportamento de adolescente? Aquele tio, né, que se porta igual um menino, uma criança. Todos nós temos exemplo disso. Mas a verdade é que muita gente, mas muita gente mesmo, é espiritualmente imaturo, tem 20, às vezes 10 anos na igreja e ainda se comporta como se tivesse acabado de chegar, como se ainda fosse uma criança espiritualmente falando. Então, quando você faz disso a sua prática, verá que com o tempo seus pés, né, estão firmemente plantados na palavra. Quando você é diligente, quando você busca, quando você adquire o hábito da vida de oração, quando você está aí na comunhão da igreja, servindo, trabalhando, diligente em atender a palavra de Deus, com toda a humildade, ansioso para receber a palavra ali, prestando atenção, anotando, buscando e se esforçando para viver, você vai descobrir que você foi plantado numa rocha poderosa que é Cristo. Suas mãos, né, abertas para servir os irmãos, os necessitados, seu coração sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem governa você quando ninguém está te vendo? Quem é que te governa quando ninguém está te vendo? Um cristão infantilizado espiritualmente, ele vive por impulso, quer tudo na hora, reage emocionalmente, se ofende rápido, abandona os processos, não suporta o confronto. Por isso, você deve entender que maturidade não é ter apenas tempo de igreja, maturidade não é ter apenas a linguagem bíblica ou aquela linguagem evangeliquez, né? O gospel, o idioma gospel, né? Chamar o outro de vaso, ou vaso abençoado, ou amado, e não sei o que, e glória a Deus na boca, e não sei o que, e tem toda uma palavra na boca, parece que é crente de verdade, parece que é maduro. Mas isso não é maturidade. Às vezes a pessoa tem toda a linguagem, todo jeito de ser crente, mas é imaturo, né? Nem mesmo ter cargo, né? Muita gente tem cargo, mas meu Deus do céu, é muito difícil a convivência. Então, maturidade é governo interior. Tá ali o meu irmão querido, Josafá. Ô, meu querido, que saudade de você. Esse daí é um vaso abençoado mesmo. Nós temos que orar mais junto, viu? Me chama para nós orar. Então, maturidade é governo interior. O sinal mais evidente da maturidade espiritual não está apenas no quanto alguém conhece da Bíblia, frequenta a igreja ou consegue falar sobre Deus. A verdadeira maturidade aparece quando somos contrariados, quando ninguém nos aplaude, quando somos frustrados, quando sentimos vontade de desistir,
quando somos tentados, quando o ego é ferido, quando os impulsos começam a gritar dentro de nós, aí aparece se você é maduro ou não. Porque é nesses momentos que nós descobrimos quem realmente está governando a nossa vida. A carne ela é impulsiva, o espírito é constante. A carne reage, o espírito governa. O imaturo espiritual vive sendo arrastado pelo que sente, mas o cristão maduro aprende, pouco a pouco, a se submeter às suas emoções, desejos, impulsos e reações ao governo do Espírito Santo. Então escreva aí: preciso aprender a submeter as minhas reações, os meus impulsos ao governo do Espírito Santo. E talvez seja exatamente aqui que muitos de nós ainda precisamos crescer. Porque maturidade espiritual não é apenas saber o que é certo, é desenvolver o domínio sobre si mesmo enquanto continua obedecendo a Deus. Amém? Então o domínio próprio, ele é o fim de uma vida governada por impulsos. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. A grande marca de um filho maduro de Deus é domínio próprio. Domínio próprio. Filho maduro é tekenos. Tekenos, da palavra original é tekenos. Então quando o Paulo vai escrever para a igreja aos Coríntios, ele chama aquela igreja de filhos, filhinhos. São filhos, sim, são filhos. E ele chama eles de filhos, mas ele vai tratar de pecados, vai tratar de alguns problemas muito sérios, confusões, doutrina errada, brigas, contendas, né? Ali na igreja de Coríntios. E ele fala filhinhos. E a palavra que ele coloca é tekenos. Essa palavra tekenos é um filho. Você é filho, mas ainda é pequeno, ainda é imaturo, portanto não tem maturidade para governar a herança, para governar aquilo que Deus tem para você. Não deixou de ser filho, não deixou de ser filho de Deus, mas é tekenos, é imaturo. Quando Jesus ele é apresentado, né? E o pai vai aprovar a filiação de Jesus. Quando Jesus está ali no batismo com João, nas águas do Rio Jordão, ele fala: você é o meu filho amado. A palavra é huios. Huios é filho maduro de Deus. Huios é filho maduro. E ele fala: você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Filho maduro. E é isso, para esse lugar que Deus quer te levar. Mas huios, escreva aí, huios, filho maduro. O huios, ele tem domínio próprio. Ele tem os frutos do Espírito. Hoje pela manhã, né, nós estamos falando aqui sobre maturidade espiritual. Uma das maiores evidências da imaturidade espiritual é viver sendo governado pelos próprios impulsos. Impulsos emocionais. Aí eu fico triste, aí eu afundo, eu fecho a cara, eu me entristeço, eu distrato as pessoas. Esse daí, huios, H-U-I-O-S, huios, filhos maduros de Deus. Então, quando você é tekenos, quando você é imaturo, impulsos carnais, raiva, impulsos de orgulho, né? Impulsos de prazer, de reação, impulsos na fala, impulsos de desejos, impulsos de desistência. Então muita gente ama Jesus, frequenta a igreja, né? Talvez foi batizado, talvez tenha até dons, ora lê Bíblia, mas continua vivendo emocionalmente desgovernado. Talvez uma das coisas mais perigosas da vida cristã seja exatamente essa. Parece espiritual por fora, mas continua sendo governado por seus impulsos por dentro. Porque maturidade espiritual não é intensidade emocional. Não é
quantidade de anos que você está na igreja. Não é a quantidade de versículos que você sabe. Não é conseguir falar bonito sobre Deus. Maturidade espiritual é governo interior. E quando o Espírito Santo começa a assumir o controle das áreas que antes eram dominadas pela carne, é exatamente aqui que Paulo entra quando fala sobre o fruto do Espírito. Existe algo muito importante nesse texto. Paulo não diz os frutos, ele diz o fruto. Não são os frutos, é o fruto, no singular. Porque ele está dizendo sobre uma vida governada pelo Espírito. E quando o Espírito Santo governa, certas evidências começam a aparecer naturalmente. Entre elas, o domínio próprio. E sinceramente, talvez seja um dos frutos mais difíceis da nossa geração. Porque vivemos uma cultura completamente impulsiva. Uma geração que fala sem pensar, reage sem discernir, desiste rápido, explode emocionalmente, não suporta a frustração. Essa geração, irmãos, não suporta ser frustrada. Quer prazer imediato, vive pela sensação do momento. Tudo é instantâneo, tudo é urgente, tudo é para agora, tudo tem que ser para agora. Mas o reino de Deus funciona diferente. O Espírito Santo não governa pessoas por impulso. Ele governa por transformação. E talvez aqui esteja uma das razões pelas quais tantas pessoas permanecem presas em ciclos, porque vivem sendo conduzidas pelo que sentem ao invés de serem guiadas pelo Espírito. Essa é a lógica da carne, viver reagindo. Você não pode viver reagindo a tudo. Sentiu vontade? Faz. Sentiu vontade? Sentiu raiva? Explode, né? Sentiu atração? Cede. Sentiu frustração? Abandona. Sentiu ofensa? Se afasta. Sentiu desânimo? Para. Sentiu emoção? Promete, né? Promete tudo. Vai lá, gasta. Está emocionado, faz o que não deve. Sentiu medo? Retrocede. E não, Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para viver reagindo às suas emoções. Você precisa colocar um cabresto nessas emoções. Mas o domínio próprio é exatamente o contrário. É quando o Espírito Santo assume o governo das suas reações. Isso não significa ausência de emoções. Significa que as emoções não vão ocupar o trono. Escreva aí nos comentários: minhas emoções não vão ocupar mais o trono. Porque emoções são excelentes servas, mas péssimas governantes. Deus nunca pediu que você negasse a sua humanidade, mas Ele também nunca planejou que os impulsos governassem a sua vida. E talvez isso precisa ser confrontado com muita honestidade. Há pessoas sinceras diante de Deus, mas completamente instáveis. Você é uma pessoa instável? Uma hora está bem, outra hora já quer desistir de tudo. Uma hora está fervoroso, fervorosa em Deus, outra hora estão frias, afundando. Uma hora amam as pessoas, outra hora explode com as pessoas. Uma hora quer servir, mas daqui a pouco quer desaparecer. Tudo depende do humor, tudo depende da emoção, tudo depende do momento. Mas a maturidade espiritual é exatamente o processo pelo qual o Espírito Santo vai nos tornando constante. Constância. Constância é a marca daqueles que têm equilíbrio, domínio próprio, autocontrole. Não perfeitos, não estou falando de perfeição, estou falando de constância. Talvez seja por isso que Paulo conecta tão fortemente carne, fruto, maturidade, relacionamento e domínio próprio. Porque uma pessoa sem domínio próprio, inevitavelmente, ela vai ferir nos relacionamentos. Ela vai ferir e vai ser ferida nos relacionamentos. É exatamente por isso que o domínio próprio é indispensável para a vida em comunidade. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela não vai conseguir viver bem em lugar nenhum. Nem na sua própria casa, nem no trabalho, nem na igreja. E ela chega nos lugares, já viu gente que é tipo, ó,
Todo lugar que ela vai, ela arruma confusão. Já viu gente assim? Todo lugar tá, estão me perseguindo, ninguém presta, fulano tá falando mal de mim, ciclano tá me perseguindo. Onde a pessoa vai, ela arruma um problema. Vai morar em Marte. Fala com o Elon Musk, né? Fala lá com o Elon Musk lá do Twitter, do X. Compra uma passagem lá, morar em Marte. Porque a Terra já não né? É difícil. Então tem que aprender a suportar a convivência, a maturidade, suportar o outro. Tudo fere, tudo destrói. Irmãos, não dá. Tem que cair em si e falar, meu Deus, até quando essa imaturidade vai prender a minha vida? É falta de domínio próprio. Isso é exatamente o que o domínio próprio faz na vida de uma pessoa. Porque nenhuma igreja permanece saudável quando as pessoas vivem governadas pelos próprios impulsos, sem domínio próprio. Amizades se rompem, casamentos adoecem, discipulados se quebram, líderes ferem pessoas, irmãos se afastam, os ambientes se tornam inseguros emocionalmente quando não tem maturidade. A igreja ela é uma bomba relógio. Não, eu estou falando de igreja, mas isso serve para tudo. Famílias que são imaturas tem que andar pisando em ovos. Irmão, já pensou? Você está lá, é sua casa, é sua família, e você precisar viver pisando em ovos porque as pessoas não querem crescer. Gente velha de 40, 50 anos, tudo a flor da pele, com as emoções aos pedaços. Não está na hora da gente buscar em Deus? Falar, Deus, mas que emocional quebrado é esse que eu tenho? Que tudo me abala. Mas que tipo de pessoa que eu estou me tornando? Dá para o Senhor me visitar e me dar fortaleza no meu espírito, longanimidade, domínio próprio, temperança. Sabe, está na hora de nós buscarmos com seriedade uma espiritualidade, sabe, saudável. A carne sempre produz divisão, mas o espírito procura estabilidade, reconciliação, maturidade coletiva. Por isso o fruto do Espírito nunca foi apenas sobre você. O fruto do Espírito está ligado à transformação sua, mas vai afetar as pessoas ao seu redor. A sua maturidade, ela vai definir o ambiente ao seu redor. Quem não governa a língua, destrói pessoas. Quem não governa a raiva, destrói os ambientes. Quem não governa o seu chamado, desperdiça a sua unção. Quem não governa os desejos, destrói alianças. Quem não governa os impulsos, destrói os processos. Quem não governa o ego, destrói tudo com seu próprio orgulho. Quem não governa suas feridas, destrói a si mesmo. Né? Tem tanta gente ferida, irmão. Tanta gente, sabe, na raiz das carências. Né? Ai, fulano não me convidou, né? Fulano não me convidou. Aí entra naquela coisa assim de tristeza, e aí já começa a ligar para os outros e mandar mensagem. Daqui a pouco aquilo vira um burburinho. E o mais triste, geralmente, que a destruição acontece em segundos. Para construir leva tempo, mas para destruir, tudo se destrói em segundos. Uma reconstrução leva anos. Por isso o domínio próprio não é um detalhe, é uma proteção. Sem domínio próprio você pode destruir tudo num minuto. Às vezes você está lutando para alguma coisa, você está lá lutando, de repente perdeu o domínio, botou tudo a perder o que você lutou durante muito tempo. Então ter domínio próprio é proteção. Escreva aí, domínio próprio é proteção. Você pode se desestabilizar se você não cultivar domínio próprio. Uma hora vai dar muito ruim para você. Então você precisa ter proteção. Proteção para você, proteção para as pessoas,
proteção para os relacionamentos, proteção para a igreja e, sobretudo, proteger o seu propósito. Há decisões que destruíram famílias inteiras e começaram com impulsos não governados. Há amizades que acabaram por causa de minutos sem domínio próprio. Há ministérios destruídos por alguém que não aprendeu a dizer não para si mesmo. Alguém que não aprendeu a dizer não para sua própria carne. Alguém que não deu uma voz de comando para sua alma. A alma, aquieta-te, alma. Dá uma voz de comando para sua alma. Fala para sua alma ir para o lugar dela. Né? Então aqui está algo muito importante. Domínio próprio não nasce da força humana. Porque existe uma grande diferença entre repressão e transformação. Muita gente tenta controlar a carne apenas no esforço. Mas Paulo deixa claro, este fruto nasce do Espírito. Ou seja, o domínio próprio verdadeiro não é apenas autocontrole psicológico. Não é só você, segura aqui. Não é só você tentando controlar os seus instintos. Domínio próprio é uma vida submetida ao governo do Espírito Santo. Aí você vai descobrir o que é domínio próprio. Na hora que a sua carne quer falar, você chama Espírito Santo. Me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a me submeter à tua obediência. É aprender a parar antes de agir. É orar antes de responder. É discernir antes de decidir. É esperar antes de agir, irmão. Se submeter ao Espírito antes de qualquer coisa. E talvez uma das maiores evidências de crescimento espiritual seja exatamente essa. Quando você começa a perceber que nem tudo que sente precisa virar atitude. Nem tudo que você sente você precisa falar. Nem tudo que você sente você precisa reverberar. Isso muda tudo. O cristão maduro entende isso. Entende que quando sentir raiva, isso não vai te autorizar a fazer alguma agressão. Quando você sentir desejo, isso não vai te autorizar. Você não está autorizado, né, para cometer pecado. Sentir vontade não autoriza precipitação. Sentir frustração não autoriza abandono. A maturidade aparece quando o Espírito começa a governar. O espaço entre o impulso e a reação. Ali entre o impulso e a reação tem que ter um governo. Né? Então você tem que entrar com o governo do Espírito entre o impulso e as suas reações. Quando alguém fala aquela palavra contra você, quando alguém te desafora, e aí vem aquele impulso assim, você vai reagir na carne. Nesse momento você fala assim: Espírito Santo, entra aqui e traz o domínio próprio. E aí você conta até 10, respira fundo, e aí você vai tendo domínio próprio. Talvez um dos lugares onde isso é mais visível, né, é na convivência com as pessoas. Porque viver sozinho exige pouco domínio, mas viver em comunidade exige paciência, escuta, renúncia, constância, perdão, autocontrole. Então muitas pessoas falam: eu não quero mais conviver, eu não quero mais estar junto, eu não quero mais participar de nada, eu só vou para a igreja no domingo, eu vou me isolar, porque eu sou assim, né? Eu tenho meu temperamento é forte, então para evitar, não, aí você não está tratando o que tem que ser tratado, né? Você não está tratando o que tem que ser tratado. Qual que é a forma de tratar as coisas? É você fazer a obra, você cumprir o propósito, mas na hora que vier o seu ímpeto, você coloca o Espírito Santo e fala: agora é o momento de eu ter domínio próprio. No relacionamento que o fruto é provado. Na igreja, na família, no casamento, nos conflitos, nas diferenças, na frustração da convivência. Aí aparece o fruto do Espírito. Nesses lugares
Descobrimos se estamos realmente sendo governados pelo Espírito Santo ou se estamos sendo governados pela nossa emoção. Esses espaços são poderosos, esses lugares são poderosos, porque é ali que decisões são tomadas, decisões de vida, decisões sobre que tipo de pessoa queremos ser, que tipo de pessoa eu estou me tornando, que tipo de igreja vamos ser, que tipo de igreja estamos nos tornando. E aqui, em família, que relacionamentos são preservados, pecados são interrompidos, que a carne perde a força e que o fruto aparece. É sinceramente aqui que muita gente foge. É aqui que muita gente vai embora e abandona o barco. Se manifesta mais uma vez o espírito andarilho da orfandade, por não querer ser tratado, por não querer mudança. Talvez é aqui que muita gente esteja destruindo a sua própria vida por falta de amor a Deus. Não é por falta de amor a Deus, mas por falta de domínio sobre si mesmo. Porque há pessoas que amam Jesus, têm um chamado, têm potencial, têm dons, mas continuam perdendo batalhas simples no cotidiano, como a língua, que não consegue controlar, como o orgulho, que não consegue nem identificar o quanto é orgulhoso, como a disciplina, gente indisciplinada, que não cumpre regras, que não faz sua parte, a impulsividade, a sensualidade, a raiva, a procrastinação, o emocional desgovernado. Isso impede o seu crescimento. Isso é continuar sendo filho de Deus, mas pequenos, ou seja, imaturo. E portanto você não vai ter acesso à herança. Porque o imaturo vive no ciclo queda, culpa, emoção, nova queda. Mas o Espírito Santo quer nos levar para outro lugar. Estabilidade. Não perfeição. Não estou falando de perfeição instantânea, mas de crescimento consistente. Crescimento consistente. Eu louvo a Deus porque eu tenho visto Deus movimentar as nossas vidas, não em coisas, mas no interior. Eu estou vendo gente sendo movimentada por Deus no interior. Nos discipulados eu vejo como as pessoas estão crescendo e como Deus está nos dando a oportunidade e de sermos revolucionados nas nossas emoções, né? Então não é sobre perfeição, ninguém vai ser perfeito. Até que Cristo se manifeste, né? Ainda não. É importante entender isso. Domínio próprio não significa que você nunca mais terá vontade de pecar. Domínio próprio não significa que nunca mais você não vai sentir vontade de sentar a mão assim do vizinho, né? Significa que o pecado vai deixar de governar você. O desejo pode aparecer, a raiva pode surgir, a vontade pode vir, mas agora existe algo maior operando dentro de você, o governo do Espírito. Isso muda a forma de viver, isso muda tudo. Você começa a pensar antes de falar, você começa a discernir antes de postar uma resposta mal, você respira antes de reagir, ora antes de decidir, permanece quando a carne quer fugir e cala quando o ego quer vencer, né? Isso é maturidade. E talvez aqui esteja algo que muitos precisam ouvir. Nem toda pessoa intensa é madura. Há pessoas emocionalmente intensas, mas espiritualmente são infantis, porque intensidade não é fruto, constância é fruto, estabilidade é fruto. É verdade, irmão. Assinado Dani. Dani, minha irmãzona. Amo demais essa família. Preciosos, preciosos amigos. Glória a Deus. Então, constância e estabilidade sim é fruto. Intensidade, às vezes, é muito mais próprio daquele que ainda é imaturo. É exatamente isso que Deus deseja formar em nós. Não apenas momentos intensos,
mas um caráter governado. Hoje o Espírito Santo está confrontando áreas específicas da nossa vida que ainda estão sem governo. E quero fazer algumas perguntas. Sua língua está sem governo? A língua. Suas emoções estão sem governo? Ou você reverbera, ressoa, toda emoção que vem, você começa a dar vazão, ou você dá uma voz de comando para a sua alma? A alma, coração, se alegre. Quando vem aquela tristeza, você se joga na tristeza, se joga na fossa, né? Põe aquela música de fossa, aquela música triste para você. Não, para com isso. Sua sexualidade está sem governo? Sua raiva está sem governo? Suas decisões estão sem governo? Seus impulsos? Pastor, quando eu vi eu já tinha feito. Falta governo. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus não apenas perdoa pecadores, mas Ele transforma. Você não precisa continuar escravo das suas emoções, das suas reações. Você não precisa continuar nesse desgoverno. Você não precisa continuar refém dos impulsos. Você não precisa continuar no piloto emocional. O Espírito Santo habita em você exatamente para produzir uma nova forma de viver, uma vida governada, mais estável, mais consistente, mais madura, mais parecida com Cristo, mais governo. Porque o Espírito Santo não está formando apenas cristãos individualmente fortes, ele está formando uma igreja parecida com Cristo, e a igreja precisa ser essa comunidade de pessoas que têm capacidade de caminhar juntas, suportam umas às outras, que suporta as pessoas, que suporta as provações. O Espírito Santo quer formar uma igreja com pessoas que são capazes de permanecer mesmo em tempos difíceis. Pessoas capazes de lidar com conflitos sem destruir relacionamentos, sem manifestar um caráter mau, e sim manifestar o caráter de Jesus nas convivências, nas relações, na igreja, na família, no trabalho. Está cheio de pessoas maravilhosas e talvez você está evitando, comunhão, evitando amizades. O mundo está cheio de pessoas boas. Você teve uma má experiência, mas só foi uma má experiência. Abre o teu coração e dê novas chances para o amor. Dê novas chances para viver em comunhão. Você teve uma má experiência numa igreja, era tóxica, mas está cheio de igrejas saudáveis. Talvez o tóxico é você, que exige perfeição de seres humanos, quando a Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Talvez você seja a pessoa tóxica que precisa pegar leve, ser mais flexível com os outros. Essa é a verdadeira maturidade do Evangelho, porque liberdade não é fazer tudo o que você sente vontade. Liberdade é não ser mais dominado pelo que antes governava você. Domínio próprio não protege apenas você. Domínio próprio protege o propósito de Deus para a sua vida, protege as pessoas ao seu redor, protege a igreja, protege a família. Domínio próprio. Nós precisamos abandonar de uma vez por todas a loucura de querer viver tudo que vem na nossa cabeça, as emoções, se entregar, eu estou certo, é assim. Não, reflita, pare, dá uma voz de comando para a sua alma, fala: alma, se aquiete. Seu coração está triste, dá um comando de voz para o seu coração, fala: alegra-te, alegra-te no Senhor, se alegre coração,
Quanto mais impulsos governam a sua vida, mais você vai perder domínio próprio, e mais você vai estar ferido, mais você vai estar chateado, enfesado. Então reflita hoje. Quais impulsos estão governando a sua vida? Quais são os impulsos que governam você? É raiva? É tristeza? É o julgamento de julgar o outro, né? De pensar mal do outro? O que é que está governando as suas reações? Em que áreas da sua vida você percebe mais instabilidade? Você tem vivido guiado pelo Espírito ou pelas emoções? Que reações revelam o seu nível espiritual? Então hoje escolha conscientemente interromper um impulso, interromper os impulsos. Responda a esta palavra, responda a este ensino. Será que você é uma pessoa que discute, reclama de tudo? Talvez você é uma pessoa que compra por emoção, compras impulsivas, comer por ansiedade. Às vezes você é uma pessoa tão impulsiva, né? Vê uma coisa lá na internet, ninguém falou o seu nome, ninguém citou você, você já se ofende e você já vai lá caçar confusão na internet, responder impulsivamente, postar algo impulsivamente, agir por raiva, alimentar desejo errado, discutir por tudo, reclamar por tudo, responder imediatamente. Quando o impulso surgir, pare alguns segundos, ore silenciosamente, pergunte: Espírito Santo, eu preciso fazer isso? Eu preciso responder a isso? Eu preciso me defender mesmo? Será que o Senhor não vai me defender? Será que eu preciso dar minha opinião, né, nessa situação também? Será que eu tenho que dar opinião por tudo? Quem está governando os seus impulsos? Sua carne ou teu espírito? Então, se você deseja viver uma vida governada pelo Espírito Santo, o nosso horário já está acabando, né, irmãos? Se você deseja viver uma vida governada pelo Espírito Santo, você tem que aprender a pausar, a dar um stop, uma pausa. Nem toda reação precisa ser imediata. Para de querer resolver tudo no calor das emoções. O impulso perde a força quando você desacelera. Identifique os seus gatilhos, perceba quais são as situações normalmente que desgovernam você. O que te desgoverna? É raiva? É rejeição? É carência? É orgulho? É ansiedade? O que é que te desestabiliza? Comparação? São desejos carnais? Então você precisa, né, identificar esses gatilhos e submeter as suas reações ao Espírito Santo. Antes de agir, pergunte: isto está refletindo o meu impulso ou isso está refletindo o caráter de Cristo? Isso reflete o meu caráter em Cristo ou isso é o meu homem velho caído querendo governar? Para finalizar, maturidade espiritual é quando o Espírito começa a governar as suas reações. Você não é maduro por ter 30 anos de crente, você não é maduro porque você tem uma carteirinha de membro da Assembleia de Deus, você não é maduro por você ter um cargo na igreja, você não é maduro porque você tem dons e talentos, você não é maduro simplesmente porque você sabe falar o gospel mente, né? A linguagem cristã, né? Aquelas palavras, o vaso, o manto. Não, isso não é maturidade. Você pode ter tudo isso e ainda assim ser descontrolado, desgovernado, imaturo.
Você é maduro quando o Espírito governa a sua vida. Quando o Espírito governa suas emoções. Quando o Espírito governa os seus sentimentos. Talvez você é governado por um sentimento de carência. Se você não estiver no meio do povo, se você não estiver no meio da bagunça, se as pessoas não estiverem ali com você, aí você já se sente mal. Carência. Raízes de carência. Você precisa tratar isso. A aprovação das pessoas. O desejo de ser unanimidade. Você não precisa ser unanimidade para nada. Não. Não precisa de ser unanimidade. Todo mundo tem que aplaudir você. Não, para com isso. Para com isso. Uma vez uma pessoa foi casar, uma pessoa próxima, ali da igreja que a gente cuidava e tudo mais. E aí a pessoa não me convidou para ministrar o casamento. Aí veio pessoas dizer, pastor, a pessoa não te convidou, né? Eu falei, gente, eu não preciso ser unanimidade, isso não vai mudar o meu carinho, o meu afeto, isso não vai mudar o meu comportamento, isso não vai me entristecer. Eu não preciso ser unanimidade. Meu Deus! Qual isso são raízes de carência, que se o outro não fizer o que você quer, já te desestabiliza. Então nós precisamos ter maturidade. Maturidade. Essa é a palavra. Tem muitas bênçãos para você vencer. Tem muitas bênçãos para você receber. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me suportou aqui quase 1 hora de live. Tem muitas bênçãos que você pode viver. Tem muitas coisas maravilhosas. Só não vai viver se você continuar na imaturidade. Eu estou confundindo a palavra aqui. Enquanto você não crescer, não madurar, né? Não se tornar um filho maduro de Deus, sair da condição de pequenos e ir para a condição de ruios, Deus não vai confiar em você grandes recursos, grandes heranças. Precisa de maturidade, essa é a palavra, é um chamado. Deus está chamando você para esse lugar. Maturidade espiritual é quando o Espírito governa as suas emoções. As suas emoções. Tem muita gente, irmãos, com a capa de profeta, dizendo que é profeta, dizendo que é isso, que é aquilo, mas é uma pessoa sem domínio próprio, totalmente descontroladas. Às vezes eu sento com as pessoas e elas começam a abrir a boca. Eu falo, meu Deus, que mente caótica é essa? Que mente desgovernada é essa? E ainda espiritualiza, diz que Deus falou, Deus governou, é a carne, pura imaturidade. Então, vamos crescer. Vamos crescer. Tem um futuro grandioso. Tem um futuro glorioso para você. Tem muitas bênçãos para você viver. Tem muitas bênçãos para você desfrutar. Mas essas bênçãos, elas estão num lugar que só acessa quando você tem governo. Quando você tem domínio próprio. Maturidade é quando o governo do Espírito está sobre suas emoções, reações e sentimentos. Da próxima vez que a sua emoção disser para você para, você vai dizer para a sua emoção, não é você que me comanda e me governa. É o propósito. Da próxima vez que as suas reações, né, sua emoção quiser reagir e dizer senta a mão, briga, discute, se defende, você vai dizer para a sua emoção, vai dizer não preciso fazer isso. Da próxima vez que você quiser se defender, da próxima vez que você quiser talvez afundar na tristeza e as suas emoções disser para você, chora, afunda, fica triste, se tranca lá no quarto, fica 3 dias amuado. Você fala,
minhas emoções não me governam. Minhas emoções, elas estão debaixo do governo do Espírito Santo. Amém? Isso é maturidade. Vamos orar, senão a gente daqui a pouco passa muito da hora. E já estamos a 1h07 nesta live. E eu quero convidar você amanhã, sexta-feira, viernes, amanhã eu quero liberar uma palavra. Vamos continuar falando sobre a maturidade. Amanhã vamos falar sobre ser filho e não escravos. E quem sabe talvez a gente estende aí mais uma semana para a gente terminar o conteúdo das lives. Tem muita coisa ainda que a gente não falou. E depois me digam, depois irmãos, por gentileza, me falem sobre esse horário. O que vocês acharam desse horário? Se convém fazer do meio-dia a 1, porque assim a gente consegue fazer ao vivo com os irmãos do Brasil também, né? Então depois me falem aí o que vocês acharam desse horário, se acomoda bem para os meus irmãos. Amém? Deus abençoe e eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, te louvo e te agradeço por este tempo, por esta palavra, por este ensino. Eu reconheço que muitas vezes temos vivido guiado pelos impulsos, mais pelos impulsos do que pelo teu Espírito. Quantas vezes reagimos sem pensar, falamos sem discernir, decidimos sem oração e permitimos que emoções assumam o controle do nosso coração. Perdoa-nos por nossa impulsividade, perdoa-nos por nossa instabilidade, pela falta de domínio próprio. Nós não queremos ser governados pela carne. Ensina-nos a viver sob o governo do teu Espírito. Produz em nós constância, maturidade, equilíbrio, domínio sobre as nossas emoções. Que as nossas palavras, emoções, desejos, decisões sejam submetidas ao senhorio, ao governo de Cristo. Nós não queremos apenas viver momentos intensos, mas nós queremos desenvolver um caráter parecido com o teu. Que a mesma palavra que o Senhor Jesus ouviu lá no Rio Jordão, tu és o meu filho amado a quem tenho prazer, que nós venhamos ouvir de ti, que somos ruios, filhos maduros, ao qual o Senhor tem prazer estar conosco. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ter maturidade. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar esses temas que muitas vezes nós não cuidamos. Quantas vezes nós não temos a capacidade de parar e refletir sobre as nossas emoções, sobre como somos governados pelos nossos traumas, pelas nossas emoções, governados pelos nossos sentimentos ruins. Nos ajuda a submeter ao governo do Espírito, nos faz pessoas mais maduras, mais governadas, mais centradas. Tira todo o desequilíbrio, toda a mente desequilibrada, todas as emoções desequilibradas. Eu agora dou uma voz de comando e repreendo todo o desequilíbrio na alma, todo o desequilíbrio no espírito, toda a mente desgovernada, toda a mente caótica. Eu repreendo em nome de Jesus todo o coração que está em desequilíbrio. Pai, em nome de Jesus, agora visita, Senhor. Visita as pessoas aqui, cada pessoa que está aqui comigo nessa live, visita elas no seu espírito, dá agora leveza, tira todo o peso, toda a mente desorganizada, que o Senhor venha organizar a mente, que o Senhor venha organizar as emoções, o coração. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, dá força,
dá alegria, dá um refrigério, um alívio agora, que os seus filhos que estão aqui nessa live receba, Senhor, um vento, uma brisa suave, que sejam tocados agora pela leveza da tua presença, a tua presença que reorganiza, a sua presença que põe tudo no lugar, a sua presença que traz pureza, que traz, ó Pai, uma sensação de alívio. Eu declaro e decreto sobre os seus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo o espírito de impulsividade, todo espírito, Deus, que mantém os seus filhos presos nas decisões emocionadas, não, em nome de Jesus, que nós não sejamos emocionados, que nós sejamos bíblicos, em nome de Jesus. Nos fortalece, nos dá um caráter parecido com o de Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos que seremos pais equilibrados, filhos equilibrados, patrões, governos, Pai, em nome de Jesus, que em cada área que nós temos que atuar como pais, como filhos, como obreiros, em tudo sejamos equilibrados, governados, com domínio próprio, com temperança. Nos dá o fruto, Senhor, de alguém que tem o governo do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus caminhos. Te espero amanhã. Vamos aí nos ajustando aí nesses horários. E para a glória de Deus, que essa palavra fale ao seu coração. Deus abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Camila. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmã Alex. Deus abençoe sua vida. Irmã Simone. Irmã Cris. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, irmã Jerusa, irmão Jeosafá. Deus abençoe a irmã Du, irmã Dai dos Reis, todos vocês, irmã Márcia Santoro. Deus abençoe. Deus continue te abençoando. Irmã Raidoca, Deus abençoe. Pablo, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.